Jair Messias Bolsonaro está preso preventivamente e muitíssimo em breve, definitivamente. A prevenção foi porque seu filho Eduardo tentou interromper o julgamento de golpe do pai, convidando os Estados Unidos a interferir no Supremo e no Brasil. Não bastasse, Bolsonaro tentou violar sua tornozeleira eletrônica e seu outro filho, Flávio, convocou uma vigília religiosa em frente ao condomínio onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar, o que poderia causar desordem pública, segundo a polícia e a justiça. A prisão definitiva deve vir depois de esgotados os recursos no julgamento por tentativa de golpe. Bolsonaro está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Vai começar a cumprir a pena onde o ministro Alexandre de Moraes indicar, o que pode acontecer a qualquer instante. E tudo indica que vai ser numa sala especial da Papuda. Seus advogados querem muito convencer a justiça de deixar Bolsonaro em regime domiciliar desde o começo. Mas isso ficou bem improvável depois do episódio da tornozeleira, por várias razões. A principal é que, estivesse Bolsonaro sob o efeito de medicamentos ou de um surto paranoide, ou estivesse ele apenas tramando uma fuga para uma embaixada e depois para outro país, isso não importa. O fato concreto é que ele violou um equipamento que é a condição básica para ele ficar preso em casa. E nada garante que ele não vá repetir isso, certo? Qualquer juiz minimamente cauteloso o manteria numa instalação pública, com policiamento ostensivo e condições seguras, tanto para que ele não fuja, quanto para que ele não derreta a própria perna. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes vem sendo cuidadoso no sentido de garantir acesso absoluto da equipe médica a Bolsonaro, ali na sala da Polícia Federal. E o mesmo deve se manter se ele for para Papuda ou para qualquer outro lugar. Então, emprestando a Bolsonaro a complacência que ele negou aos mais de 700 mil mortos da pandemia, vamos admitir que sim, ele tem a saúde precária e ele merece ter cuidados médicos. É o que qualquer cidadão, condenado ou não, merece. Quem dera todos os brasileiros pudessem ter tido esse cuidado na pandemia. E quem dera todos os detentos do Brasil pudessem ter esse nível de atenção. Mas Xandão determinou que, no caso de uma emergência, seja acionado o SAMU e não uma ambulância da rede particular, por exemplo. E cá entre nós, eu desejo profundamente que esse seja o primeiro passo para a ressocialização do detento Jair Messias Bolsonaro. Porque que lição maravilhosa seria para ele entender o imenso valor do Sistema Único de Saúde, não é? Dos profissionais da rede pública de saúde, muitos dos quais estiveram na linha de frente do enfrentamento da Covid, tendo que atender pessoas que asfixiavam depois de terem ouvido do seu líder, o então presidente da República, que não precisavam usar máscara, que era só uma gripezinha e que cloroquina resolveria tudo. E tantos outros que tiveram que consolar parentes que viram seus familiares morrer porque o oxigênio não chegava a Manaus. E depois testemunharam o chefe da nação zombando, imitando a falta de ar. Agora, se tem uma coisa que nos torna menos selvagens enquanto sociedade, é entender que justiça não é vingança. É entender que qualquer cidadão, por pior que sejam seus atos, é capaz de, nas condições certas, se recuperar, se arrepender, se reinserir. E todos merecem essa chance. É por isso que o Brasil não adota a pena de morte, nem a prisão perpétua na Constituição de 88. É por isso que uma parte importante da sociedade civil e do judiciário lutam por prisões mais humanas, equipadas para produzir esse tipo de recuperação, em vez de apenas oferecer mão de obra para o crime organizado. O jornalista Hélio Schwartzman, colunista da Folha, escreveu um artigo sugerindo que o ex-presidente leia Hegel na prisão. Afinal, a cada livro lido, o detento abate 4 dias da pena. O limite é o de 12 livros anuais e 48 dias abatidos. O artigo está muito bom, recomendo.
e associa essa leitura de Hegel a uma tentativa de caminho de Bolsonaro rumo à racionalidade. Eu acho que nem para diminuir a pena Bolsonaro seria capaz de ler um livro, honestamente. Mas se ele se dispusesse a fazer alguns exames de consciência, a ver algum documentário sobre os mortos por Covid, de repente, ou ouvir um audiobook da Constituição, não sei. É difícil ter esperança. O fato é que o Brasil está seguindo em frente para uma fase sem Jair Bolsonaro como protagonista ou sempre trabalhando para roubar a cena. Sua família vai seguir tentando mantê-lo no centro das atenções, é claro, para fazer render o seu capital eleitoral. Mas as chances de sucesso vão diminuindo a cada dia. O Centrão está desejoso de se livrar do seu mascote mais inconveniente e doido para substituí-lo por alguém mais controlável. A direita linha dura tradicional está louca para tomar o poder que sempre considerou ser seu por direito, agora que Bolsonaro abriu as portas para um discurso conservador bem mais despudorado. Não estão sobrando muitos políticos dispostos a lutar por Bolsonaro, não. Vamos entender melhor o que nos aguarda? Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Eu vou contar uma novidade aqui para vocês. A partir de janeiro, a gente vai ter uma pesquisa eleitoral. A pesquisa Meio Ideia vai muito além de mostrar quem está na frente ou quem está atrás na corrida presidencial. Ela vai buscar todos os meses, até o fim do segundo turno, sentir o pulso do eleitor brasileiro, para onde ele está se inclinando e o que ele está buscando. E o melhor, essa pesquisa não vai primeiro para banqueiro, para político ou para outros jornalistas. Vai para você. Sim, você pode ser o primeiríssimo a receber a pesquisa em PDF para distribuir como quiser, para quem quiser. Primeiro mesmo, tá, gente? De madrugada, assim que o TSE liberar. Basta ser assinante do Meio. E nesta semana, só nesta semana de Black Friday, a assinatura anual do Meio está por R$ 120. 120 e pronto. A gente só se fala em novembro do ano que vem. Você recebe tudo que o Meio Premium dá, edições especiais, streaming na TV e mais essa pesquisa eleitoral exclusiva todo mês. Não vai ter outra promoção tão cedo, então a hora é agora. Assine! Jair Bolsonaro cumpriu um baita papel para a classe política de direita do Brasil. Eu vou me concentrar só no momento pós-Constituição. Mas a direita viu ali a sua liderança discursiva totalmente desafiada depois da ditadura militar. É claro que, mesmo na Constituinte, os partidos de direita sempre estiveram muito bem representados na política brasileira. José Sarney foi seu primeiro presidente. Depois, esse grupo elegeu Fernando Collor de Mello. O Congresso sempre foi de uma maioria absoluta de direita. Mas o que aconteceu desde a eleição de Fernando Henrique Cardoso é que a direita precisou se conformar com o papel de coadjuvante nas chapas presidenciais. E, de uma maneira geral, bancar o discurso conservador publicamente passou a soar anacrônico, antiquado, um pouco inconveniente. A direita sempre esteve ali, aqui, acolá, sempre foi a força mais poderosa da política brasileira, elegeu prefeitos, governadores, além dos parlamentares. Essa direita se travestiu de centrão puramente fisiológico em alguns casos, manteve a firmeza ideológica em alguns poucos outros, mas foi a centro-esquerda que liderou o Planalto entre 1994 e 2016. É um longo ostracismo para uma força política tão acostumada ao poder. Aí, Jair Bolsonaro se apresentou como a mula de carga capaz de carregar toda a direita para o Planalto novamente, toda ela. A extrema-direita, que ele passou a representar diretamente, a direita tradicional, linha dura, principalmente com o discurso de violência policial, a direita religiosa, que ele adotou tardiamente, mas que o abraçou imediatamente, a do agro, que simpatiza com todas essas plataformas citadas até aqui, e o centrão, que já tem afinidade ideológica natural com muitas dessas pautas e que, além de tudo, sabia que Bolsonaro é principalmente inábil para fazer gestão e disputas políticas e que, portanto, ele entregaria o controle do orçamento,
e a formulação de políticas totalmente para o Congresso. Agora, a mula Bolsonaro não serve mais. O Brasil se reacostumou com o discurso de direita linha dura. Então, ninguém precisa mais se esconder atrás de um extremista. A direita religiosa já ocupou espaços o suficiente para fazer o seu próprio caminho. A do agro topa qualquer uma das anteriores. E o Centrão quer um nome mais previsível, com uma agenda econômica que lhes favoreça ainda mais, mas que também dê algum verniz, que não seja tão vulgar quanto o Bolsonaro. Caberia à centro-direita o papel de recalibrar o espectro ideológico brasileiro, que pendeu tanto para a direita com o bolsonarismo. Eu fui a um evento da Centro-Direita Democrática Latino-Americana em São Paulo, na sexta-feira, liderado pelo PSD de Gilberto Kassab, que estava lá e discursou. Foram 2 dias de discussão sobre o futuro desse campo no mundo. Eles falaram muito mais da ameaça das ditaduras à esquerda, como a de Nicolás Maduro, ou do narcoterrorista, entre aspas, Gustavo Petro, do que da ameaça da extrema-direita, que foi muito concreta no Brasil. Faz parte, né? É claro que eles se sentem mais confortáveis nesse figurino, é onde está a maior parte da sua ideologia, afinal. Acontece que, se não entenderem o seu papel de cordão sanitário para o extremismo de direita, também a sua disposição de se definir como parte do centro e como democráticos fica bastante enfraquecida. E a direita que está se apresentando no pós-bolsonarismo, ela não é extremista, ela não quer romper com o regime democrático necessariamente, mas é uma que quer reformular a Constituição de 1988 via PECs, que é substituir os valores mais progressistas da Constituição. E ser de centro, à direita ou à esquerda, é se comprometer com a Carta Magna e defendê-la, mesmo que isso não seja um discurso muito popular nas eleições, né? O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.